meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Olha só, agora vai, hein? A corrupção via Pix. Agora ficou muito mais fácil, né? Com as novas tecnologias, agora não é mais preciso esconder dinheiros na cueca, não é isso? Agora existe o Pix para fazer a tramóia. No último dia 5, véspera da votação da reforma tributária, o governo do atual mandante brasileiro liberou uma quantia significativa de recursos, totalizando 5,3 bilhões em emendas parlamentares. Essas emendas foram feitas via Pix. Olha como é fácil, hein? Pega o celular, transfere aí 5,3 bilhões lá para a Câmara. Pá, já foi. Muito fácil. Esse montante originado de indicações de deputados, senadores, estados e municípios foi disponibilizado sem transparência alguma ou fiscalização adequada. A decisão do Palácio do Planalto permitiu que esses fundos fossem direcionados a prefeituras e governos estaduais, tudo sem nenhum tipo de fiscalização. A liberação ocorreu em um momento crucial para o Palácio do Planalto, coincidindo aí com o fato de que um considerável grupo de políticos, incluindo deputados e senadores e governadores, além de prefeitos, estavam reunidos em Brasília para discutir a reforma tributária. Mesmo o governo sendo obrigado a efetuar os pagamentos das emendas, ele ainda mantém o controle sobre o momento em que libera esses valores. Pode ser no primeiro dia útil do ano, pode ser no último dia, no meio do ano, ou seja, e os parlamentares ficam ali só esperando. Então, quanto antes ele mandar, melhor para os parlamentares e para ele também, que consegue fazer barganhas, né? Ou seja, visando evitar turbulências na arena política e liberando conforme os ganhos dentro do parlamento também. O governo se encontra em um delicado processo de negociação para aprovar a reforma, buscando aí um terreno comum com os líderes políticos em relação aos projetos econômicos. Simultaneamente, enfrenta um desafio de conter as pressões do Centrão, um bloco que utiliza chantagem profissional e ameaças para obter verbas e cargos. Sob a liderança do presidente da Câmara, Arthur Lira, esse grupo demonstra interesse até mesmo no controle do Ministério da Saúde. A liberação recente de 5,3 bilhões de reais em emendas via Pix, sem a transparência necessária, representa um risco para o equilíbrio fiscal brasileiro e um dano com verbas públicas. Esse foi o maior volume disponibilizado em um único dia no ano. Esse processo de transferência evita escrutínio por parte dos órgãos de controle, incluindo o Tribunal de Contas da União, e ganhou popularidade entre os parlamentares, e que agora totaliza um valor de 7 bilhões em comparação com os 620 milhões de 2020 no governo anterior. Não preciso nem falar o nome de quem era o presidente, né? Que só liberou 600 milhões. E o atual mandante brasileiro, em 8 meses, já liberou 7 bilhões. Ora, isto fez com que o Planalto ganhasse aí um impulso, e essas liberações também ganharam impulso após o fim do orçamento secreto. Ora, apesar dessas vantagens percebidas pelos parlamentares e prefeitos em relação à agilidade do pagamento, o método de transferência levanta preocupações devido à falta de transparência e ao risco de desvio de recursos, o método predileto do Partido dos Trabalhadores. Essas emendas são liberadas sem um planejamento prévio,
ou a realização de obras ou serviços públicos e podem ser aplicadas sem restrições pelos municípios. Especialistas apontam a ausência de fiscalização como evidência para casos nos quais os recursos financiem shows, como já financiaram, em áreas carentes de saneamento básico e infraestrutura, bem como gastos irregulares durante campanhas eleitorais. A falta de transparência também é evidente na movimentação financeira do governo. O método atual, concentrando recursos em redutos eleitorais sem critérios claros de distribuição, favorece desequilíbrios entre municípios e até mesmo favorecimento a familiares. Isso é evidenciado, por exemplo, como a alocação de 500 milhões de reais para a Prefeitura de Barra de São Miguel, lá em Alagoas, né? Governado pelo pai de quem? Pelo pai do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a destinação de 16 milhões para Birutina, lá no Paraná, onde o filho do parlamentar Valdir Rossoni é prefeito. Querendo dar ares de seriedade quanto ao uso dessas emendas via Pix, o governo passou a exigir que as prefeituras especifiquem a destinação dos recursos. No entanto, as indicações são muito genéricas, dizendo, por exemplo, que é para a saúde ou é para a infraestrutura, mas sem detalhes, sem apresentação de detalhes de algum projeto. Além disso, não há requisitos formais para a prestação de contas após a utilização dos recursos, o que levou aos órgãos de controle a ficarem em alerta. Em relação à fiscalização do Tribunal de Contas da União, eles não assumem esse papel de fiscalizar, delegando a responsabilidade para os tribunais locais, nos estados e municípios, né, de cada localidade. A situação é problemática, pois muitos desses órgãos estão ocupados nesse momento em estar deliberando sobre normas para direcionar fiscalização de recursos, né, que são gastos sem maiores supervisões, recursos menores, coisa mínima, para dizer, nós pegamos aqui um desvio de 25 mil reais, mas o grosso mesmo ninguém quer pegar. Nos últimos 4 anos, o montante de emendas PIX já atingiu a cifra de 13 bilhões. Tudo é muito difícil para o TCU, exceto para ficar correndo atrás de picuinhas, narrativas, como as joias do ex-presidente, as vacinas e outras cocitas más. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês. A farra do boi está aí. Pena que ninguém manda um pix aqui pro Paulo Alves, né? E vocês também gostariam de receber algum, tenho certeza. Mas de fonte limpa, né? É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, né? Chamem os amigos para se inscreverem no Terra Brasilis News. Eu conto com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.